pessoal? Tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos comentar algumas questões, questões, sobre a nova conjuntura política econômica mundial. Essa conjuntura, ela vai mostrar a crise nos Estados Unidos, principalmente a crise do capitalismo de 2008 na Europa, os efeitos dessa crise de 2008 na Europa e a emergência da China. Eu sugiro que vocês, antes de olhar, de observar essa aula, que vocês dêem uma olhada na aula anterior, porque nós temos a parte teórica. A parte teórica desse tema já foi discutido. Então seria bom dar uma reforçada depois, né? De repente você não entendeu algo, vai lá nessa aula, na parte teórica, sobre essa nova conjuntura política e econômica mundial. Dê uma olhada lá na parte teórica, que com certeza vai gabaritar ainda mais você a ter o entendimento nos comentários dessas questões que nós iremos realizar nesse momento. Ok? Beleza? Então temos aqui um primeiro item, porque quando se trata de Enem, por conta até mesmo da estrutura técnica que existe, nós temos aqui um item que caiu no Enem, onde ele vai nos colocar no primeiro momento no enunciado. Então vamos tomar muito cuidado com o enunciado e depois observar o que ele vem trazendo aí no comando da questão. Aqui você não tem necessariamente um fragmento, então um pequeno fragmento e vem logo o comando da questão. Então vamos ver o que ele coloca aqui. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, só um detalhe, quando você fala do fim da Guerra Fria, a chamada Guerra Fria Clássica, na época da bipolarização mundial, dois grandes acontecimentos vão marcar o fim da Guerra Fria. Em 1989, você tem a queda do Muro de Berlim, e 2 anos depois, em 1991, o grande acontecimento que estaria marcando o fim desse mundo bipolar, dessa Guerra Fria Clássica, entre capitalismo, Estados Unidos, comunismo, União Soviética, vai ser a reunificação das duas Alemanhas em 1991. Então, a partir ali dos anos 90, da década de 90, nós teremos uma nova ordem. Uma nova ordem irá se estabelecer. Pelo menos ela se define. Apesar de sabermos que essa nova ordem, ela já tem origem desde a década de 1970, mas ela vai se definir aqui com o fim da Guerra Fria e da bipolaridade, justamente entre as décadas de 1980 e 1990. Gerou expectativa, ou seja, o fim da Guerra Fria, gerou expectativa de que seria instaurado uma nova ordem internacional marcada pela redução dos conflitos e pela multipolaridade. Afinal de contas, durante a Guerra Fria, nós tivemos muitos conflitos. A guerra entre as duas Coreias, a guerra do Vietnã, Irã e Iraque, a invasão soviética no Afeganistão. Tivemos diversos conflitos dentro do contexto da Guerra Fria. Então, na verdade, o fim da Guerra Fria criou-se toda uma expectativa de que simplesmente teríamos uma redução dos conflitos e passaria a se ter um mundo multipolar. Mas para alguns, essa multipolaridade, que significa a força econômica de diversos países ou blocos, a União Europeia, a China, os Estados Unidos, para muitos, na verdade, esse mundo ele não se destaca, essa nova ordem não vai se destacar apenas pela força econômica, mas também pela força bélica. E aí ele passa a não ser multipolar, ele passa a ser unimultipolar. Porque em termos bélicos nós temos a hegemonia dos Estados Unidos, que está muito na frente dos demais, em termos bélicos. Mas em termos econômicos, você tem a União Europeia, você tem a China, você tem o Japão, você tem os Estados Unidos. Então, há uma equivalência, um certo equilíbrio
no que diz respeito a essas forças econômicas. Mas militarmente, os Estados Unidos ainda têm uma hegemonia. Então, acredita-se que a partir de agora, os conflitos internos iriam diminuir. Mas o que vai se observar nessa nova ordem mundial, que vai se estabelecer com o fim da Guerra Fria, o que vai se observar, na verdade, são vários conflitos em torno do xenofobismo. Quando se fala de conflitos em torno do xenofobismo, nós temos conflito nacionalista. Na extinta Iugoslávia, um dos maiores conflitos nessa nova ordem que nós teremos, né, com certeza, foi a Guerra da Sérvia, na extinta Iugoslávia. Um dos maiores conflitos que vai mostrar a questão basicamente nacionalista, onde nós temos, inclusive ali, também disputas étnicas. Como nós teremos a guerra civil em Ruanda, no início da década de 1990, a guerra civil de Ruanda, a guerra entre duas etnias que acabam, na verdade, mostrando, né, rivalidades, certo? Ou a continuidade das rivalidades nessa nova ordem mundial. Outra coisa, nós temos também o fundamentalismo religioso, o extremismo religioso, principalmente no Oriente Médio, né, com o surgimento de grupos como Hamas, ou mesmo no Afeganistão, com a questão do Talibã, dentro do Iraque, né, nós temos basicamente ali o Estado Islâmico. Então é preciso observar a presença do extremismo religioso nessa nova ordem. Nessa nova ordem, a presença do extremismo religioso, nós temos, evidentemente, constantes ameaças terroristas, ameaças que vão se concretizar, como principalmente os atentados de 11 de setembro de 2001, que ocorre dentro dessa nova ordem mundial. E outra coisa, além, é lógico, do crescimento, por exemplo, do consumo de drogas, do crime organizado, que vai crescer dentro dessa nova ordem. Então, por isso que tivemos apenas expectativa, mas que acabaram não se concretizando. Então, vamos ver o comando da questão. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta o panorama pós-Guerra Fria. Resposta, letra A. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, a disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Então, resposta, letra A. Letra B, vamos olhar os distratores. O fim da corrida armamentista, aquela corrida clássica, tudo bem, mas não quer dizer que os países vão deixar de realizar uma corrida armamentista. Tá? Aquela corrida clássica ali, entre Estados Unidos e União Soviética, beleza, mas nós temos ainda uma corrida armamentista, né, existindo dentro dessa nova ordem. O desengajamento das grandes potências, pelo contrário, as grandes potências vão se engajar, em termos, inclusive, de blocos econômicos. Letra D. A plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear? Não, pelo contrário. Essas ideias, essas ameaças de conflito nuclear, elas ocorrem dentro da nova ordem. A condição dos Estados Unidos como única superpotência que submete às decisões da ONU no que concerne às ações militares? Pelo contrário. Por exemplo, se você olhar as invasões dos Estados Unidos no Iraque, as invasões dos Estados Unidos no Iraque, basicamente, não é a primeira guerra do Golfo, mas o que eles chamam de Segunda Guerra do Golfo, os Estados Unidos invadiram o Iraque sem o consentimento do Conselho de Segurança Nacional da ONU. Então, está errado. Ok? Vamos aqui para a nossa segunda questão. Olha só. A chave para atingir a modernização é o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E aí nós estamos falando da globalização. A globalização que faz parte desse contexto, dessa nova ordem. Agora parece que a China, até uns bons 20 anos atrás, dos países desenvolvidos,
em ciência, tecnologia e educação. Está uns bons 20 anos atrás de país desenvolvido. Já na restauração Meiji, os japoneses, a Meiji foi no final do século XIX, os japoneses começaram a fazer um grande esforço em ciência, tecnologia e educação. Quer dizer, o Japão lá no final do século XIX. A China, de certa forma, teve dificuldades por conta da Revolução Cultural que foi feita na década de 1960 pelo Mao. A Revolução Cultural realizada pelo Mao, ela acabou atrasando a China no que diz respeito ao avanço da ciência, da educação e da tecnologia. A restauração Meiji fez uma campanha de modernização, empreendida pela emergente burguesia japonesa. Como proletários, devemos e podemos fazer mais. Então, esse discurso é de Deng Xiaoping. Esse discurso ele ocorre na década ali de 1977, né? Já no final da década de 70. Esse discurso, na verdade, mostra que é um discurso que vem, né, de um líder chinês do Partido Comunista, o homem que assumiu o poder após a morte ali de Mao Tse Tung, e que, na verdade, ele mostra a preocupação da China em se desenvolver a sua tecnologia, desenvolver a sua ciência, desenvolver a sua educação, fazer uma modernização, como o Japão, por exemplo, fizeram no final do século XIX, com a Revolução Meiji. Então ele reconhece a importância da China se modernizar, da China avançar. E isso vai acontecer principalmente a partir da década de 80, quando a China faz a abertura econômica dela, quando ela implanta o que muitos chamam de socialismo de mercado, né? Então, observe que a partir dali, a China ela vai avançar, né? Ela vai buscar uma modernização, né? Principalmente ali na área da tecnologia, da ciência e da própria educação. Tanto prova que a China hoje, em termos de ciência, tecnologia, elas estão muito avançados. Então eles começaram a pensar nisso e dizer, olha, nós podemos fazer o que esses países capitalistas fizeram, ou o que eles estão fazendo. A China começa a pensar isso a partir de Deng Xiaoping, desse líder chinês, né? E de uma forma mais específica, lá na década de 1980. Olha só, o discurso pronunciado em 1977 demonstra que a modernização da China foi um projeto do Partido Comunista. É evidente. Ele que controla o Estado chinês. No entender do líder chinês do Partido Comunista, de Deng Xiaoping, a China comunista, no entendimento dele, olha só, letra E, podia realizar o processo de modernização econômica e cultural de maneira mais eficaz que os países capitalistas. A China poderia. Ela teria que avançar na ciência, na tecnologia, na educação. Mas no discurso dele, aí ele diz, nós podemos, na verdade, desenvolver a China tecnologicamente, a China em termos de educação, muito mais que os países capitalistas. E hoje se observa isso. Muitos países capitalistas não têm a tecnologia e a modernização econômica que os chineses possuem. Eles avançaram muito nos últimos 30 anos, em termos de ciência, em termos de educação, em termos de tecnologia. Então, a resposta, a letra E. Vamos ver aqui a letra A. Devia ajustar o esforço de modernização social à manutenção da propriedade coletiva? Pelo contrário, ele não fala em manter a propriedade coletiva e fazer uma modernização social. A modernização que ele discute é a modernização econômica, a modernização cultural, da ciência, da tecnologia, da educação. Letra B. Projetava a modernização das estruturas produtivas como meio de resistência ao domínio? Não. Não como meio de resistir ao capitalismo, mas para poder competir com o capitalismo. Letra C. Possuía condições econômico-sociais para realizar a modernização
científico-cultural, sem contatos com o exterior? Isso não. Tanto prova que a China, para poder desenvolver, para poder se modernizar, ela teve que ter contatos com o exterior. Ela teve que fazer, na década de 80, o socialismo de mercado. Foi fundamental abrir a sua economia. Foi fundamental, na verdade, ir buscar elementos exteriores para a sua modernização econômica e cultural. D. Precisava democratizar o sistema político? Não. Ele não fala em democratizar. O Partido Comunista é que vai controlar tudo, mas não em democratizar a estrutura política como não é democrático até hoje. A China fez uma abertura econômica, mas ela não faz uma abertura política. Ok? Então, resposta à letra E. Terceira questão. Em 2008, em setembro de 2008, uma onda de falências e quebras de instituições financeiras provocou a maior queda na Bolsa de Valores de Nova York, desde os atentados de 2001. Buscando conter a crise, o governo dos Estados Unidos, em aparente contradição com as ideias liberais do governo, estatizou a empresas de empréstimos pessoais e hipotecas. Olha o que o governo fez. O governo, na verdade, ele vai intervir na economia. Ele vai ter uma maior participação na economia, diferentemente do que vinha acontecendo. Afinal de contas, os Estados Unidos estavam mergulhados na prática do neoliberalismo, no Estado mínimo. O Estado, na verdade, minimamente fazendo intervenções econômicas. Mas a partir da crise de 2008, da crise do capitalismo, da bolha imobiliária nos Estados Unidos, o que se percebe é uma grande contradição. Ou seja, quem vai socorrer, na verdade, as empresas e os bancos é o Estado, fazendo intervenções, né? Fazendo intervenções, chegando basicamente a estatizar empresas, né? Estatizando empresas de empréstimos pessoais e hipotecas. Então, o Estado fazendo uma intervenção na economia diante dessa crise, uma tentativa, pelo menos, de resolver o imediatismo, não até a definição da crise, mas o imediatismo dessa crise. Então, vamos ver o que ele pergunta para a gente. A crise econômica abriu espaço para que muitos defendessem uma o quê? Resposta, letra E. Maior participação do Estado na economia. Ok? Menor intervenção do poder público? Não. Maior intervenção. Porque poder público é Estado. Planificação? Isso é comunismo. Estatização? Isso é comunismo. Né? Ainda mais, repare que o Estado está fazendo uma espécie de estatizando empresas de empréstimos pessoais e hipoteca. E ali ele fala de minério e agrária. Parceria do público e privado? Não. Né? Então, resposta à letra E. Quarta, olha só. A Grécia, que foi o país, inclusive, que mais sofreu com os efeitos da crise de 2008. A Grécia foi o país europeu que mais sentiu os efeitos da crise de 2008. Ela estourou de vez em 2010. E desde esse período, o país recebeu 240 bilhões de euros do FMI e da União Europeia. Sua dívida global chegou a 320 bilhões de euros, cerca de 180% acima do PIB. E diante disso, a própria União Europeia e o FMI pressionaram o governo grego. O governo grego foi pressionado, houve diversas manifestações na Grécia, da sociedade, porque o governo, diante do socorro que ele recebeu, o socorro financeiro da União Europeia e do FMI, diante disso, esses órgãos pressionaram o governo grego para que o governo fizesse uma política de controle de gastos, uma política que ele não mais gerasse, por exemplo, empregos públicos, que ele levasse ao desemprego, muitos ficaram desempregados, diminuir os gastos, ou seja, uma política de austeridade. Diminuição de gastos, desemprego, política de austeridade. Para receber os empréstimos, os credores exigiram que o país adotasse algumas medidas chamadas de quê? Letra E, austeridade. Ok? New Deal. New Deal é lá nos Estados Unidos, em 1933. NEP, Helene, na União Soviética. Planos quinquenais, Stalin, na União Soviética. Bem-estar social, é o reflexo do New Deal. Ok, galerinha?
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.